Ô, cara, porque você sabe que eu não sou de berço evangélico, né? É uma bênção, né? Eu sou de berço católico. Está sendo formado sem vícios. Exatamente. Eu vim pra cá sem vício nenhum, nessas coisas que você fala aí, né? Eu não vivi isso. E eu cresci vendo Balão Mágico, Xuxa, né? Sítio do Pica-Pau Sítio Amarelo. do Pica-Pau Amarelo, essas coisinhas aí que passavam na televisão e eu, enquanto criança, curtia isso. E a minha filha de 10 anos, hoje, ela herdou de mim essa cultura, até porque teve agora, quando a minha filha estava novinha, o Xuxa só para baixinhos, 1, 2, 3 até o 30. E eu botei para os meninos ver que, pô, a Xuxa pra mim era legal. E a minha filha esse final de semana teve com uma tia dela, que é boa gente, é uma pessoa maravilhosa, pessoa boa. Não é uma pessoa má, não, é uma pessoa maravilhosa. De outra denominação. De uma igreja aqui de Brasília. De uma igreja evangélica, aqui de Brasília. E a minha Mas filha... tem que dizer que é daquelas... Você não está querendo mencionar o nome para poupar a senhora, mas tem que explicar para o pessoal que é uma daquelas igrejas aqui de Brasília das maldições, maldição hereditária, tudo é diabo lá, né? E a minha filha chegou meio que preocupada com isso. Porque ela disse o quê? O que ela ouviu dessa tia? Falou que a Ivete... Ivete Sangalo? Ivete Sangalo é possuída pelo demônio, que a Xuxa fez um pacto com o demônio, que o Ayrton Senna morreu, porque no pacto que a Xuxa fez com o demônio disse que ela não poderia amar nenhum homem. E ela foi o único homem que ela amou, foi o Ayrton Senna, e o demônio matou o Ayrton Senna por causa disso. Sacou? Sei. Aí a minha filha foi pro YouTube, quando ela chegou lá em casa, falou, pai, o que tá acontecendo? E eu querendo ver o Fantástico, e a minha filha vendo lá, no YouTube tem muito vídeo falando sobre isso. Vendo lá, a Ivete sendo possuída pelo demônio, num show que ela fez, que eu vi o trechinho. Sim, mas o que isso tem a ver com a tua filha? Aí eu quero saber o seguinte, não, eu tô curioso em relação a isso. Se a Ivete... Qual que é a postura? Por que esse pessoal tá falando isso? O que você acha disso? Esse pessoal fez pacto com o demônio? Eu não sei. Que você diz aqueles a quem eles fazem referência, Xuxa... eu quero saber dessa galera. Meu Deus, eu não sei, qualquer um pode ter feito, né? Não sei. Eu não conheço a Ivete Sangalo. Eu conheço mais ou menos a Xuxa. A única vez, estivemos juntos 3 vezes, eu acho. Uma vez bem rápido, outra vez no escritório dela, outra vez na fábrica de Esperança, ficando umas 5 horas juntos. Mas não dá para conhecer uma pessoa, não é? Não sei. Não tenho a menor ideia. Eu acho que não seria muito da natureza da Xuxa fazer isso. Mas eu não duvido que pudesse ser da natureza da Marlene Matos fazer isso àquela altura. Sim, só ilação, né? Deus nos livre de estarmos sendo levianos. Mas não sei. Agora, o que eu sei é que esse pessoal demoniza tudo e qualquer um, até o cara ir para a igreja dele. Porque se a Xuxa resolver bater aqui na igreja que você fez referência, que eu conheço o dono da igreja, não é nem o líder, é o dono, há muitos anos, ele vai fazer a festa, chega pra cá minha Xuxa, vem cuidar dos meus baixinhos, aleluia, e vai fazer a maior propaganda. Todo esse pessoal só é assim até chegar na igreja. Você vê lá, Sara Nossa Terra, que fez muito isso no Rio e em alguns outros lugares, né? Tentando atrair os artistas, né? Gretchen, foi a Monique Evans, não sei o quê. Mas, por exemplo, a Monique Evans queria evangelho mais tudo. E ali não tinha. Tinha um pouquinho de evangelho e uma concessão para tudo mais. Quase. Aí ela foi, né? Fazia aquele programa lá dela que só mostrava pau de borracha, não sei o que e tal, e tudo mais, e firme lá na Sara Nossa Terra. Até que ela... Chegou um dia que ela passou-se dos limites, começou a ficar assim, quase que aquela sacanagem naquela cama d'água que ela tinha por lá. E andaram, eu não sei se foi isso, mas eu sei que ela, na hora que ela começou a entrar nesse nível, começaram a dizer, olha, tá demais, diminui, não sei o que e tal. Porque já ia ser o anti-marketing para eles em relação às igrejas evangélicas. Eles queriam o marketing que ela dava a eles em relação ao mundo secular.
mas estavam ficando constrangidos já com que a nova crente, que não se convertera até o talo, estava fazendo em relação à consciência dos demais evangélicos, porque um cara, quando está nessa história aí, ele fica fazendo gestão de polos, né? Quer agradar o mundo e não quer desagradar os confrades de necessidade religiosa, se for o caso, né? Mas o que eu vejo, e o que eu vi na Sara Nossa Terra foi isso, até que chegou o dia em que a Monique Evans espirrou e está hoje aí fazendo declarações, como eu li há 3 meses atrás, de que ela não quer mais nem ouvir falar disso. Então esse pessoal fica querendo fazer marketing para atrair artista. E depois querem dar ao artista a concessão artística de viver um evangelho especial para artistas. Ele citou aqui a Ivete, né? Eu tenho um exemplo clássico. A Claudinha Leite é declaradamente evangélica. E a mídia fica sempre tentando fazer uma comparação entre Claudinha Leite e Ivete Sangalo, né? Por causa das vozes, as músicas que canta e tal. Então dizem que a Claudinha Leite sempre quis ser a Ivete Sangalo. Mas se você vê, sem conhecer a vida das duas, mas se você vê só o comportamento, e a espontaneidade e a vida de cada um, a Ivete dá de 10-0 na Claudinha Leite, na minha opinião. Sim. De espontaneidade, de humanidade. E dizendo se a Claudinha Leite, a mídia, e ela mesma falando, se declarando evangélica, ela depõe muito mais contra o evangelho do que a Ivete, que não é. E eu tenho taxado que ela estava num show, processo, aquele negócio todo. E você vendo de humanidade, na minha opinião, a Ivete dá de 10-0 na Claudinha Leite, que é declaradamente evangélica. Na minha opinião. Então, Braulio, respondendo aqui a tua pergunta, se é, se não é, eu não sei. A Ivete Sangalo nunca disse: eu sou de Jesus, quero servir a Deus como uma discípula de Cristo. Então, meu Deus, enquanto a consciência do evangelho não chegar nela, tudo é possível. Ou em qualquer outro, tudo é possível. A gente vê que com consciência do evangelho e tudo, o pessoal devagarzinho vai se bandeando por umas macumbinhas, daqui a pouco estão atolados sem sentir. Ele estava me lembrando aqui, eu estava conversando com ele no intervalo, ele pediu para me falar contigo, que é sobre o Josué Irion, né? Que satanizou os desenhos, mensagem subliminar. Tinha mensagem subliminar para tudo quanto é lado. Tudo quanto é desenho da Walt Disney, então, era terrível. O Rei Leão é viado, porque era com aquela bunda assim se mexendo. Não, e aquela era indução ao homossexualismo. Satanismo, aquele macaco que fazia aquela mendiga lá, que era macumba. Houve um tempo, na década de 80, que de década em década os evangélicos têm seus surtos. Antigamente era de década em década, agora não cabe mais numa década só, tem que botar assim, tem que ter um surto por ano quase. Mas antigamente era de década em década, tinha uma loucura prevalente. Na década de 80 era tocar disco ao contrário. Era pegar o disco e tocar ao contrário. Aí formava frase assim, Satanás, aí o cara, olha, esse disco é do diabo, quebra. Rapaz, eu fui ficando tão cansado dessa história, que tinha gente viajando o Brasil, de igreja em igreja, os cultos tinha que ter uma vitrola para tocar o disco ao contrário. Eram os DJs exorcistas rodando ao contrário, como do diabo, supostamente tudo é ao contrário, né? Roda ao contrário que você vai ouvir. E eu dizendo, são uns palhaços, não é nada disso. Quer ver uma coisa? Um dia eu peguei lá no seminário Isbel, no Paraná, com meu amigo Gessé Murphy, que era quem gravava o meu programa naquela altura, e ele era professor do seminário, do Instituto Bíblico lá de Londrina, no Paraná. E eu falei, olha, faz uma experiência com a moçada, que a moçada estava muito impressionada com isso, os seminaristas. Faz uma experiência. Eles confiam tanto em mim, não é? Pega uma mensagem em mim e passa ao contrário. Que você vai ver como não vai sair. Não vão ser produzidas cacofonias que dão a impressão, ou que criam sons, ou palavras, ou coisas do gênero. Às vezes até quase frases. Aí ele falou, boa ideia. Passou lá.
Olha, uma mensagem que eu estou pregando Jesus o tempo todo, Jesus, você passa ao contrário, de vez em quando você ouve uma besteira. Qualquer uma, meu irmão. Se você pegar um texto bíblico, ler o Salmo 91, e voltar, rodar, você vai ouvir uma ou duas palavras estranhas. Qualquer fenômeno, isso não tem nada demais. Mas veja lá qual é a maluquice dos caras. Ao invés de identificarem as coisas explícitas de Satanás todo dia, ficam procurando mosquitinhos onde nem existe. Não é nem a Aedes aegypti. E engolindo camelo. Camelo que não precisa de microscópio, não precisa rodar ao contrário, não precisa de revelação, é óbvio, o cara engole. Engole o camelo e se dedica à meticulosidade de perseguir mosquitos. Essa é a lógica diabólica do farisaísmo que nos assume.